Próxima coisa, autorização. Cara, novamente, existe uma concepção, às vezes que, cara, a gente complica as coisas mais do que elas precisam ser complicadas, tá? O que acontece, né? Existe o modelo mais comum de autorização em SaaS, por exemplo, se tu pegar um Stripe da vida, que eu acho que é um exemplo bem legal pra gente olhar. O modelo mais comum é RBAC, né? Role Based Authorization Control, né? Que basicamente faz o seguinte, a gente tem roles na nossa aplicação, então, por exemplo, admin, billing, que vai ver a parte financeira, developer, que vai lidar com a parte de API keys, e sei lá, a gente pode ter member, que digamos vai ser um membro um pouco mais genérico ali dentro da nossa aplicação. E aí, a gente tem ABAC, que é Attribute Based Authorization Control, onde um não exclui o outro, né? A gente pode utilizar os dois juntos. E qual que é a diferença? Por exemplo, eu posso falar que um admin, ele pode editar um projeto, certo? E eu posso falar também que um membro pode editar o título de um projeto, mas ele não pode editar o resto. Ou seja, o Attribute Based Authorization Control, ele é basicamente uma maneira mais granular, baseada em atributos. Então, veja, o título ele é um atributo da entidade projeto, né, do model projeto. E aí eu falo que o membro ele pode editar o título de um projeto. Essas coisas elas podem coexistir, né? Então, o Attribute Based Authorization Control e o Role Based Authorization Control. Mas aí, qual que é, digamos, a concepção que eu vejo que ela é precoce na grande maioria dos SaaS hoje em dia, né? Que a pessoa, às vezes, ela pensa, vou criar um projetinho e vou por essa linha de RBAC. E aí, o que a pessoa faz, né? Eu vou criar uma tabela de usuários, certo? Nossa, ficou ruim pra caramba isso aqui, peraí. Uma tabela de usuários, então a pessoa vai lá, cria uma tabela de usuários. Vou ter uma tabela de roles. Tem uma tabela de permissions, né? E aí a pessoa vai lá, então aqui no usuário eu vou ter um role ID, que diz qual que é a role dele, né? Aqui nas roles eu vou ter, por exemplo, cada uma das roles que eu vou ter no meu projeto, então admin, billing, member, ou qualquer coisa assim. E aí lá, nas permissions, a gente coloca, sei lá, um role ID também, que atribui cada permissão com cada role, e cada usuário ele tem uma role e ele acaba atribuindo aquelas permissões. Só que na maioria das vezes isso aqui é desnecessário. Por quê? Se a gente for pegar a maioria dos softwares, se vocês forem pegar, por exemplo, um Stripe da vida, você precisa fazer a primeira pergunta. Cara, o usuário deveria poder criar novas roles? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Por exemplo, eu tenho ali várias orgs que estão operando dentro do meu SaaS. Os admins dessas orgs, eles deveriam poder criar novas roles. E o negócio é que a grande maioria dos SaaS, se você for ver, o usuário não pode criar novas roles. Se vocês forem pegar, por exemplo, um Stripe da vida, a Vercel ou qualquer coisa assim, existem roles que são pré-estabelecidas. O usuário não pode criar novas roles dentro da aplicação. Ou seja, se o usuário não pode criar novas roles dentro da aplicação, por que isso aqui está no código? Por que isso aqui está no banco de dados, quer dizer? Por que isso aqui não está estático no código? Então, o que a gente pode fazer nesse caso, né? Pensando na arquitetura de um SaaS? A gente pode ter uma tabela de organizações ou de times, sei lá, vamos pensar times. Aí a gente vai ter a tabela de usuários, certo? Então, o usuário vai poder fazer parte de múltiplos times e cada time pode ter vários usuários. Isso vai gerar uma terceira tabela, que eu vou chamar, por exemplo, de membership. Então, o usuário pode ser membro de um time. E aí, o que acontece? Nessa tabela de membership, eu vou ter o user ID, o ID do time, e aqui dentro eu vou guardar a role, que pode ser, por exemplo, admin, billing, ou member, ou até qualquer outra role que eu possa ter no futuro. Ou seja, agora com a minha estrutura aqui definida, veja que eu não tenho uma tabela role e nenhuma tabela de permissions no meu banco de dados. O que eu posso fazer? Dentro do meu código, eu posso ter simplesmente, vamos trazer da maneira mais simples possível, eu posso ter um arquivo, sei lá, permissions.typescript. Dentro desse arquivo, eu posso ter simplesmente uma estrutura de dados, seja lá como eu quiser criar isso aqui, que define, cara, o admin,
ele vai ter as roles de create project, delete project e por aí vai. O usuário que é membro, ele vai ter apenas sei lá, view project, sei lá, e aí por vai, né? Todas as permissões. Ou seja, a gente tem as permissões dentro do código. Por que isso aqui é legal em cenários onde o usuário não pode criar novas roles? Porque nesse caso, é muito mais rápido para o código se ele não precisar bater no banco de dados a cada requisição para validar que as roles do usuário são as mesmas, né? Se ele não está tentando fazer uma operação a qual ele não deveria ter permissão para fazer. Concorda comigo? Então, isso aqui é um negócio muito legal, assim, que eu vejo que às vezes as pessoas elas correm para fazer uma estrutura de Role-Based Authorization Control pelo lado do banco, mas, cara, se tu for ver, a maioria dos SaaS, elas não precisam. Elas não precisam ir por essa estrutura, né? Se eu entrar aqui no Stripe com vocês, vamos entrar aqui, ó, Dash Stripe. Olha só o que acontece. Tá aqui meu time, certo? Vou cadastrar um novo membro. Olha só. Tá vendo as roles aqui do lado? Elas são fixas. Eu não consigo em nenhum... Não tem como eu criar uma nova role aqui dentro. Elas são fixas, ou seja, eu posso pegar um usuário e atribuir uma ou mais roles para ele. Ah, Diego, então o usuário pode ter mais roles. Não tem problema. Vem aqui no teu banco de dados e transforma esse campo aqui num array, por exemplo. Ou, se quiser criar um relacionamento, não acho que seja necessário, só transforma esse campo aqui num array e aí a pessoa pode ter, basicamente, mais de uma role sendo aplicada a ela. E aí a role pode ser um pouquinho mais detalhada do que simplesmente admin, billing ou member.